Olá, meu nome é Leonardo. Hoje vamos falar sobre mutação. Todo mundo deve estar familiarizado com a palavra mutação, mas talvez não saiba exatamente o que é e como ocorre uma mutação. Mutação é uma alteração na sequência do DNA de um gene. As mutações ocorrem naturalmente como resultado de erros bioquímicos e esses erros podem estar relacionados ao processamento do DNA na célula ou então pela exposição a agentes físico-químicos ou ambientais, como por exemplo radiação ou reagentes químicos. As mutações ocorrem aleatoriamente, pois podem aparecer em qualquer lugar. E elas podem alterar um ou mais nucleotídeos. Existem 3 tipos de mutação: mutações gênicas, mutações cromossômicas numéricas e mutações cromossômicas estruturais. As mutações gênicas são classificadas em substituição de base, que se subdivide em mutações do tipo transição ou transversão. Ainda dentro das mutações gênicas, podem ser citadas as inserções e deleções, conhecidas como indel. As mutações cromossômicas numéricas se subdividem em euploidia e aneuploidia. As euploidias são classificadas em haploidia e poliploidia. As aneuploidias são classificadas em nulissomia, monossomia e polissomia. E as mutações cromossômicas estruturais são classificadas em deleção, duplicação, translocação e inversão. As translocações se subdividem em simples, recíproca e robertsoniana. E as inversões se subdividem em paracêntrica e pericêntrica. Hoje iremos abordar apenas as mutações classificadas como substituições de base do tipo transição e transversão. Considerando uma sequência hipotética de DNA, as mutações do tipo substituição de base ocorrem quando um nucleotídeo é trocado por outro, por exemplo, durante a replicação do DNA. As substituições de base do tipo transição ocorrem quando uma base púrica é substituída por outra base púrica, adenina para guanina ou vice-versa. Ou uma base pirimidínica é substituída por outra base pirimidínica, citosina para timina ou vice-versa. As substituições de base do tipo transversão ocorrem quando uma base púrica é substituída por uma base pirimidínica, adenina ou guanina para timina ou citosina. Ou uma base pirimidínica é substituída por uma base púrica, adenina ou guanina para timina ou citosina. Mas somente uma base que foi substituída. O que isso pode acarretar? Que complicações a substituição de uma base pode acarretar? Por exemplo, na anemia falciforme, ocorre uma substituição da adenina no códon GAG por timina, ficando GTG. Dessa forma, na tradução, em vez de ser produzido o aminoácido ácido glutâmico, ocorre a produção do aminoácido valina. Essa modificação gera alterações na estrutura da proteína da hemoglobina, deixando-a com aspecto de foice e prejudicando sua eficiência no transporte de oxigênio às demais células. Recapitulando, mutação é uma alteração na sequência do DNA de um gene. As mutações ocorrem naturalmente por erros bioquímicos na célula ou pela exposição do organismo a agentes mutagênicos. As mutações de substituição de base ocorrem pela troca de uma ou mais bases nucleotídicas em uma sequência de DNA. As mutações de transição são aquelas que substituem bases nucleotídicas com categorias químicas iguais, purina por purina e pirimidina por pirimidina. E as mutações de transversão são aquelas que substituem bases nucleotídicas com categorias químicas diferentes, purina por pirimidina e pirimidina por purina. Qualquer dúvida ou maiores informações sobre o tema, pesquise na referência acima, no capítulo 16. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado.